Calma, vai devagar. Relaxa que eu vou sentar. Cortei a vibe do vídeo, né? Mas calma aí. Estamos aqui no canal do Rafael, tá? Você não precisa se pressionar para ter disciplina. Ele faz um vídeo por solstício e hoje nós vamos dar uma olhada em 2 vídeos que ele fez aqui que parecem ser muito bons. Vídeos com muita visualização e que me chamaram a atenção. Pega seu caderno, pega sua caneta, vamos fazer anotações e no final a gente comenta o que esse vídeo melhorou pra gente, o que a gente tirou de lição dele ou se o vídeo não era bom no final, né, cara? Então, 1, 2, 3 e play! Qual é melhor, o lanche podrão de 15 reais ou o gourmet? O que você tá fazendo da sua vida? O pior é que, se alguém me falar por que você tá chorando, eu simplesmente não sei responder. Esse aqui é um relato de uma pessoa usando o TikTok. Mesmo sendo um exemplo extremo, é óbvio que vídeos desse estilo são a minoria na plataforma e provavelmente a causa da angústia dessa pessoa não é somente por causa das redes sociais, ele ainda me ajuda a provar um ponto. Nos últimos tempos, cada vez mais e mais pessoas estão notando que tem alguma coisa de errado. E o mais bizarro disso tudo é que quanto mais o tempo passa, mais jovens são as pessoas que estão tendo esse problema. Cada vez mais você se afunda em um ciclo vicioso de pular de um prazer pro outro, deixar as coisas pra amanhã, se culpar e voltar do início. E acho que a pior parte é que atualmente as pessoas estão indo sim atrás de ajuda, mas a maioria delas vai pro lugar errado. Geralmente entram em vídeos onde a argumentação se baseia em é só cortar, para de usar, só levanta a bunda da cadeira e vai, basta criar disciplina, você não quer o suficiente. Can't imagine truly wanting to quit something and not being able to quit. When I talk to people who say, I want to quit smoking, I say, when? They go, oh, well, soon. Well, that means you don't want to quit. You want to keep smoking for a while and quit later. Like, I could quit cigars today. Like, it wouldn't even plague my mind. Like, if I wanted to quit, I'd quit. Quando eu quero parar, eu paro. Eu não consigo imaginar uma cabeça, uma mentalidade onde eu quero fazer uma coisa e eu não consigo. E agora você imagina o quão frustrante é pra uma pessoa ouvir essas coisas enquanto ela reflete na própria vida. E eu não tô falando da pessoa que ouviu esses conselhos pela primeira vez e se motivou a tentar mudar na hora, mas falhou depois de uns dias. Ou talvez até não tenha falhado. Não me entenda mal, esses métodos podem sim funcionar. Mas não pra todos. Eu tô falando da pessoa que o próprio vídeo de autoajuda já entrou no ciclo vicioso. Onde você ouve essas coisas e mesmo que venha uma certa motivação a tentar mudar, você já sabe que não vai conseguir. E essa frustração só te faz se afundar mais nos vícios. E sabe por quê? Ao invés de levantar a bunda da cadeira, senta ela aí que eu vou te explicar como surgem os vícios. Um dos, se não o tópico mais comum em todo vídeo ou qualquer mídia realizada para falar sobre vícios e maus hábitos, com certeza é a dopamina. E sinceramente, na maior parte das vezes fazem um alarde imenso por causa desse hormônio e vão a fundo falando sobre como você acabou com seus receptores de dopamina, como seu núcleo accumbente está saturado de tanto estímulo, ou que você precisa entender que depois de você ter um estímulo muito forte, os seus níveis de dopamina caem abaixo do que era sua base antes, e que dopamina também mexe com a sua percepção de esforço, então você não consegue ver um vídeo de 10 minutos sem ficar entediado, mas tá. Sim, isso realmente acontece. Essas coisas que eu listei não são mentira, e longe de mim querer atacar ou falar que essas pessoas estão erradas, até porque foram elas que estudaram. A ciência que eles espalham em relação a isso é sim verdade. Eu só não acho que é só disso que as pessoas precisam. Como você acha que um vício começa? De acordo com a maioria, é quando você engaja em um comportamento muito prazeroso e principalmente de fácil acesso, e seu cérebro anota isso e te motiva a ir atrás desse prazer mais vezes. O que faz sentido, já que a tão amada dopamina é o hormônio da motivação e não do prazer e bem-estar. Como eu disse, a ciência tá certa, mas falta alguma coisa. Antes de tudo, o que te faz ir atrás de um prazer? Se você tá genuinamente se divertindo em um passeio com seus amigos, você não pega o seu celular e começa a ver um vídeo no YouTube. Se você tem uma vida ativa e ocupada que você gosta e não te gera estresse, você não fica 12 horas por dia no Instagram. E por que isso? Porque você tá bem. Seu ambiente tá te deixando bem. O que te faz ir atrás de um prazer são emoções negativas. E o que gera vícios e maus hábitos é a incapacidade de tolerar as emoções negativas. O seu cérebro é magnífico em calcular o custo e o benefício do que você quer fazer. Mas é absolutamente terrível em escolher, pelo menos por conta própria, a melhor maneira de conseguir o que você quer. E esse é um grande motivo do porquê, em grande parte das vezes, aquele discurso de homem alfa não funciona tão bem. Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem e depois viva o que eles sonham.
E tá, a frase é bonita e tem sim seu sentido, mas a verdade é que isso pode acabar sabotando o que você quer. Se você coloca na sua cabeça que a sua vida ideal, onde você é feliz, só vai ser alcançada depois que você trabalhar enquanto eles dormem, sua mente automaticamente vai perceber que pra que eu vou trabalhar tanto tempo se eu posso aproveitar agora? Pra que todo esse esforço pra eu poder relaxar se eu posso só jogar LOL por 9 horas seguidas hoje? E eu não tô te falando que você pensa diretamente essas coisas, mas eu te dou a certeza de que a origem da sua incapacidade de mudar vem de algo relacionado a isso. O problema é que quando a gente tenta mudar, a gente tenta reformular toda a nossa vida. E desculpa ser o cara que vai te falar isso, mas não é assim que funciona. E é exatamente isso que tá indo contra você. Você vê um vídeo motivacional aqui e ali, lê um livro de desenvolvimento pessoal e pronto, eu me decidi. A partir de amanhã, eu vou me alimentar de maneira saudável, vou me exercitar 2 horas todos os dias, meditar, me dedicar ao meu hobby, ler 10 páginas de um livro e estudar por 3 horas. Não, você não vai. E não me entenda mal, se motivar com vídeos ou com qualquer coisa que seja, adquirir conhecimento em livros, podcasts ou entrevistas é ótimo. Mas o problema tá sendo o que você tá fazendo com a sua motivação. A gente é extremamente injusto com nós mesmos e não temos nem um pouquinho de compaixão. Eu não tô falando do papinho de que tá tudo bem você não fazer nada pra sempre e fingir que não tem nada de errado. Esse seria o extremo oposto dos conselhos que eu tinha mencionado no começo. E confia em mim, é melhor você não ser nenhum dos dois. O ponto é que você se anima com algo e começa a fazer logo quando consegue. Em alguns casos você até planeja o que vai fazer, mas ainda com uma ideia na mente que com certeza vai te fazer parar. Geralmente você já se imagina no objetivo final, com tudo conquistado, e isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Eu não tô te dizendo pra não sonhar, não ter ambições e não conseguir se imaginar no ponto alto da sua vida, mas você se fixar nisso é basicamente desvalorizar todo o esforço que é humanamente possível você fazer em um dia, porque é injusto. Se você quer se tornar um desenhista e começa a praticar, se em grande parte do seu dia você só fica se imaginando criando obras magníficas e perfeitas, scrollando rede social, vendo a arte de outras pessoas e se comparando sem parar, é óbvio que quando você tiver dificuldade para desenhar um círculo, que é plausível visto que você é um iniciante, você vai se desmotivar e desistir. Tenta dar um passo para trás e se imagina como alguém de fora da situação. Como se fosse seu amigo, por exemplo, que quisesse ser o desenhista, e ele te mostrasse a tentativa falha dele. Você realmente ia jogar esse peso nas costas dele? Tenha um pouco de compaixão. Você quer mudar tudo e age no impulso. E uma coisa eu te garanto, isso aqui é o oposto do que você deve fazer para ter disciplina. No momento em que você começar a criar uma tendência a melhorar, o primeiro pensamento que sua mente vai criar vai ser algo do tipo: eu estudei 30 minutos ao invés de 2 horas, isso aqui não serve pra nada. Ah, hoje eu já acordei no horário errado, não fiz exercício de manhã e nem tomei café direito. Então eu não vou estudar hoje. E sabe por que ela faz isso? Porque ela sabe que você não vai fazer tudo. E sinceramente, até você sabe. E até mesmo eu já te falei nesse vídeo que você não vai sair de um dia pro outro estudando 3 horas por dia. Mas mesmo assim, quando tá chegando a hora de você praticar seu novo estilo de vida e você sente o mínimo de preguiça, você já pensa: eu não vou pra academia pra fazer um treino ruim. Amanhã eu vou. Eu não vou começar a estudar lá pra ficar 20 minutos. Eu vou ver só mais um vídeo no YouTube. Eu já tô aqui mesmo. E essa que é a parte difícil que você tem que reconhecer. Sua mente te dá uma escolha, sabendo a resposta. Se eu fizer com que seja tudo ou nada, esse otário vai acabar escolhendo nada. E é óbvio, porque é impossível você mudar tudo de uma vez. E se você for pelo curso natural das coisas, você sempre vai cair no dilema onde só existem 2 opções. Ou eu faço o dia perfeito, ou eu não faço nada. Fazer isso aqui não adianta, eu devia estar fazendo outra coisa. Será que eu tenho que fazer melhor amanhã? Será que eu consigo fazer melhor amanhã? Tá ficando difícil manter isso. Nem isso eu tô conseguindo fazer. Eu já tentei mudar outras vezes. Você se culpa e fica ansioso, estressado e frustrado. E quando sua própria mente te bota nessa posição e finalmente consegue te causar uma boa carga de emoções negativas que você mesmo deixou tão grande e intolerável, pra onde você vai pra aliviar tudo isso? Cara, não acredito. True. Acabou ou não? Atenção precede controle. Um bom diagnóstico precede um bom tratamento. O que faz você se sentir mal? Tédio, pensar sobre o futuro, se culpar por não fazer as coisas, algum desentendimento com alguém que você gosta, a opinião dos outros sobre você? Podem ser inúmeras coisas, ou até várias delas ao mesmo tempo. O ponto importante é você sair desse piloto automático, onde só tacam merda em você o dia inteiro e você só consegue ser reativo. Ah, eu briguei com minha namorada hoje, eu tô muito mal. Eu vou pegar meu celular e ver uns vídeos no YouTube. Não, cara, não faz isso. Todo esse estilo de vida que você construiu vem de uma adaptação da sua vida. Seja da sua criação, seus relacionamentos ou suas experiências.
Tudo veio como uma tentativa da sua mente de te fazer se sentir menos mal sobre as coisas que acontecem com você. Mas você não precisa depender disso. Eu sei que pra muitos é difícil encarar os problemas e pensar neles, porque isso pode só gerar um ciclo vicioso de pensamentos ruins e ansiedade que no fim só vai te levar pra mesma porcaria de lugar de sempre. E eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu já quero te adiantar que as coisas que acontecem com você não definem quem você é. E uma coisa eu te garanto, se distrair pra fugir da sua própria mente só vai tornar ela mais assustadora. Seja sincero com você mesmo. Não desmereça o que você sente. O seu sofrimento é real, não é falta de vontade de mudar, não é frescura. Você realmente tem fatores na vida que dificultam o que você quer fazer. Então não é só levanta e vai fazer e ignora o que você sente porque não serve pra nada. Não é assim. Da mesma forma que não é porque você se identificou com um vírus de top 10 sintomas de transtorno de déficit de atenção que você tem algum distúrbio. Como eu disse, você precisa mudar aos poucos. Não adiciona 1000 novas tarefas e proíba tudo que você faz de ruim de uma vez. Que seja algo simples, cara. Mesmo que a única coisa que você faça seja reservar 20 minutos de amanhã pra estudar. Ou se não for o seu foco, enfim, trabalhar em algo por 20 minutos, ler um livro por 20 minutos, eu não sei. Seja lá qual for a atividade que você quer começar, vai devagar. Um tempo pequeno, que você consiga aguentar largar tudo e por esse tempinho pequeno se focar nessa tarefa. Ter um tempo pequeno é importante assim, porque permite que a gente consiga se focar. A maior parte das vezes dá errado, porque desde cedo a gente enfia na nossa cabeça que, pra fazer do jeito certo, a gente tem que por 4 horas se trancar em um quarto sem distrações e se forçar a ficar ali focado por um período gigantesco de tempo. Mas eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que uma forma muito melhor de se viver e progredir é treinar a sua mente pra agir da maneira que você quer. Que você consiga, em um tempo estabelecido, fazer o que você quer sem precisar colocar o celular 3 cômodos longe de você dentro de uma gaveta trancada. E claro que conseguir ficar horas e horas em um foco absoluto é bem tentador, mas você não vai começar sendo assim. É algo que você adquire com o tempo. Nós subestimamos o que pode ser feito a longo prazo e superestimamos o que pode ser feito a curto prazo. Em 23 de fevereiro de 2017, a Organização Mundial de Saúde anunciou que o Brasil era o país mais ansioso do mundo e o 5º país mais depressivo. E essas estatísticas se mantêm até hoje. Quer que eu prove pra você? Pra começar que você provavelmente não consegue nem ir ao banheiro sem levar o celular na mão. Não consegue almoçar sem ver um vídeo, e quando acorda a primeira coisa que você faz é abrir alguma rede pra ver o que tem de novo. E sim, eu vou parecer a sua avó chata agora, mas isso é um problema. Lembra que eu falei sobre a incapacidade de tolerar emoções negativas? Então, o quão fraco tá essa sua habilidade se você não consegue nem aguentar o tédio de cagar sem ter um estímulo ali que te mantenha distraído e faça o tempo passar mais rápido? Relaxa, cara. Você tá perdido e sem autocontrole porque nem mesmo seu cérebro sabe mais o que tá acontecendo. Você tá tirando dele a noção de tudo. Quando você tá sem fazer nada, você não tem ego, você não tem ansiedade, não tem preocupação. Pensa comigo, quando você tá lá no banheiro, todo mundo é igual. Você cagando é o mesmo que, sei lá, o Brad Pitt cagando, eu acho. O que eu quero dizer é que você precisa dar mais tempo pra sua cabeça processar o que tá acontecendo. Dá um tempo de comparação, de se cobrar. O ser humano não foi feito pra ficar o dia todo recebendo informação aleatória e não parar por um segundo. Por isso que você é tão ansioso. Por isso que você sente e pensa coisas tão ruins. E sempre que algo acontece, você entra em um ciclo de pensamentos autodestrutivos e não consegue tomar uma ação. E é por isso que você vai sempre atrás de mais prazer. Então, assim como as outras tarefas, tenta aos pouquinhos mudar isso. Da próxima vez que você for jantar, não assiste alguma coisa. Fique só e somente na sua companhia. Que, aliás, é a única pessoa que você tem que aprender a aceitar e lidar. Porque é ela que vai estar com você até o fim. Então aproveite o tempo que você tem pra estar com você mesmo. Eu sei que é assustador se imaginar sozinho com a sua mente, que só quer te destruir, mas em algum momento você vai ter que encarar. E não precisa ser uma experiência traumatizante. Quando algo de ruim acontece com você, ou quando algum pensamento bizarro vem te perturbar, acima de tudo você precisa se lembrar que aquilo não é o que você verdadeiramente é, e que você tá sempre mudando. Sim, situações ruins assustam e paralisam, e muitas das vezes as pessoas que ouvem o conselho genérico de se ame já se odeiam há muito tempo, mas não precisa ser assim pra sempre. Tenta se desconectar um pouco da situação. Enxerga de outra perspectiva. Não atrele a sua identidade a coisas ruins que acontecem com você. Não é porque você não fez a lição de casa e sua mãe te chamou de preguiçoso que você é isso. Da mesma forma que também não significa que você é o maior exemplo de produtividade que existe e que na verdade você poderia ter feito. Mas não é tão importante assim. Você tá acima de tudo. Não. Só significa que você não fez a lição. E se você vai fazer a próxima, só cabe a você.
Não cabe ao seu passado, ao seu futuro, às suas características que você ou os outros imaginam. Não cabe à sua mãe. Se desconecta de tudo que não seja o agora. Abandona esse seu ego, cara. Não assuma que você é um bosta por não ter feito nada. E muito menos que você é alguém secretamente muito incrível, que tá acima de tudo e não precisa dessas coisas. Ok, você não mudou até hoje. E pensar em mudar amanhã é assustador. Então faça algo agora. Vamos começar a falar sobre algumas dicas mais práticas. Urge surfing é o ato de surfar nas tentações, que basicamente consiste em você sentir um impulso de querer, por exemplo, comer um pedaço de chocolate, mas ao invés de você se forçar a não ir ou tentar se distrair e pensar em outra coisa, você simplesmente vai parar, respirar e prestar atenção. Mas prestar atenção no que exatamente? Prestar atenção no que você está sentindo. Quando você tem um impulso, uma vontade muito forte de fazer algo, você sente isso quase que fisicamente. É uma sensação motivadora muito forte. E quando esse impulso é para algo que você quer deixar de fazer, você não necessariamente tem que controlar ele, mas sim observar e aceitar. Por exemplo, vamos supor que você tem problema com pornografia. E é um sábado às 3:30 da tarde, você tá sozinho em casa e tá à toa deitado mexendo no celular. Esse aí é o cenário perfeito para você sentir a vontade de consumir a pornografia e consequentemente se masturbar. E muito provavelmente, se isso for algo muito recorrente na sua vida, tem chances altas de ser exatamente isso que você sente nessa situação. E é aí que entra a estratégia que eu comentei. No momento que você sentir essa vontade, muitas coisas vão acontecer no seu cérebro. Se você reconhece que seu vício é um problema, vai ter uma parte de você que vai querer resistir, mas ao mesmo tempo, todo o resto da sua pessoa vai estar criando 1 milhão de argumentos do porquê não tem problema fazer só agora, e eu quero que nesse momento você pare, largue o celular da sua mão e simplesmente não faça nada. Não vai fazer outra atividade para esquecer a sua vontade, não vai falar com alguém, não faz nada. Para e observa. Presta atenção na vontade que você está sentindo de fazer outra coisa. E aos poucos você vai perceber que conforme você for notando ela, ela vai diminuindo, diminuindo e diminuindo. Até que ela vai simplesmente sumir, porque você não quer aquilo de verdade. É um impulso. E assim como tudo nessa vida, se vem muito rápido, vai embora muito rápido. Você pode até não conseguir deixar de sentir o impulso no começo, mas o controle para simplesmente parar e não fazer nada, você definitivamente tem. Porque essa prática, assim como qualquer outra, seja ela física ou mental, é uma habilidade que você vai treinando. Quando você surfa nos seus impulsos, você não tá lutando contra a sua mente, não tá tentando tirar ela de algum lugar e pôr no outro, você tá treinando ela a focar no que você quer, que é a coisa mais importante. Você percebe que quem tem controle do seu foco é você, que venha 1001 vontades de uma vez, pode vir o que for, você não vai perder o controle se você simplesmente parar e observar. Uma boa estratégia que funcionou muito bem comigo é estabelecer tempo limite para as coisas que eu quero fazer. Então, por exemplo, se amanhã eu quero estudar, eu vou em algum aplicativo de agenda ou anoto em algum lugar que seja e coloco lá. Das 2 até as 2:30 eu vou estudar. Claro, tenta ser o mais específico possível para você não ter que pensar em muita coisa para começar. Então, já coloca o tema, o que exatamente você vai fazer, se vai fazer exercício, se vai ver teoria, enfim, que seja. A parte importante é que seu foco esteja no tempo. O objetivo disso é desconectar a recompensa que você sente do seu resultado. É mais importante você ficar satisfeito que estudou por meia hora do que ficar bravo que em meia hora você só entendeu 10 páginas ao invés de 20. Você tem mais controle sobre a sua consistência do que a sua performance. É melhor você fazer um estudo mediano, constante, de 30 minutos todos os dias, do que uma forçação de 2 horas, onde você até pode aprender um pouco mais, mas que você só vai conseguir repetir esse mesmo cenário daqui a 2 meses. E por que isso é tão importante? Porque é exatamente isso que vai te motivar a continuar seguindo. Fique feliz com o seu progresso. Mesmo que você levante hoje e faça 2 flexões, fique satisfeito com isso. Quando foi a última vez que você se permitiu deitar pra dormir sabendo que você fez o que dava no dia? Você sempre termina o seu dia pensando em como vai lidar com o amanhã, como ontem foi ruim, como você tem medo do futuro e como você se arrepende ou até mesmo tem raiva do seu passado, mas você sempre faz isso e simplesmente esquece, trata como lixo aquele pedacinho de progresso que você fez, sem em nenhum momento sequer se parabenizar ou simplesmente ficar satisfeito por ter feito as coisas hoje. Você tá sendo injusto. Então, da próxima vez que você conseguir dar pequenos passos, seja aguentando um dia sem se render aos seus vícios, um dia que você estudou, uma semana que você se alimentou melhor, reconheça isso. Você não vai a lugar nenhum se você não parar por um tempo e pensar no que você fez hoje. E quando você conseguir lidar com as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade, ver que você não tá em uma corrida mortal contra si mesmo ou contra os outros, e aprender que você tem sim seus problemas para enfrentar,
mas que acima de tudo, você dá conta. Você finalmente vai se dar a permissão de poder dormir com um sorriso no rosto. Nossa, velho, acaba muito picado de uma vez. Toma. Beleza. Vamos lá, vamos entender aqui o que nós anotamos. Anotamos um bocado de coisa aqui e tem coisa importante. O vídeo em si, ele se trata aqui de tirar vício, em primeiro lugar. Acho que a primeira coisa que ele fala no vídeo é como tirar vício, e aqui eu acho que é um problema, tá? Por causa que ele não dá soluções muito boas, ele fala para e tem autoconhecimento, e ok, pode ser uma boa, o problema é que além de sinais elétricos, que é o sinal de você querer, tem sinais químicos que fazem o seu corpo sentir. Quando você tem um vício de verdade, então, sei lá, uma compulsão alimentar é uma compulsão, você tá entendendo? Não é... Isso é um problema porque de vários métodos, porque seu corpo começa a sentir, você começa a passar mal, você começa a tontear, você começa a não conseguir deitar, você não consegue ficar em pé, você tem ansiedade, você tem... E a ansiedade causa palpitação no coração, entendeu? Então você tem sinais químicos e sinais reais, práticos. E isso é um problema, então só observar às vezes é um problema. É possível que você necessite sim de algo químico para segurar esses sinais químicos cerebrais, entendeu? Então, caso você esteja querendo tirar um vício de você, eu acho que o melhor, e seja um vício real, né? O melhor é você ter uma ajuda, aí eu vou falar psiquiátrica, né? Por causa que você vai necessitar de um remédio ou de algo químico, para que você, na hora que você tem esse gatilho, aí você se observa, entenda esse gatilho. Ó, agora eu tô com esse gatilho. Comecei a ter as sensações químicas além do impulso elétrico. Eu vou tomar esse remédio e pronto. Aqui vai parar minhas sensações químicas. Porque você vai enganar seu cérebro. Enganar o cérebro por enganar é muito difícil. Você não vai conseguir, porque é você pensando por você. Você é a mesma pessoa que está tendo as sensações químicas sem querer, pensando, falando, eu não quero ter essas sensações. Então, você não vai conseguir enganar. Então, toma muito cuidado com essa parada de só autoconhecimento. A questão de dopamina agora, para fazer coisas, né? Que foi a segunda coisa que ele comentou. Ela funciona muito bem e ela te atrapalha muito bem. Na hora que você só fica subindo dopamina toda hora e descendo, é verdade. O problema é que, tipo assim, você tem como conseguir dopamina em outras formas. Só que as formas que você tem para conseguir dopamina, que são saudáveis, elas são complicadas porque demandam esforço. Então eu acho que o problema da questão da dopamina é querer fazer coisas que te dão dopamina e não tem esforço. E hoje em dia tá fácil de alcançar. Então é o fácil acesso. Ou seja, o que ele fala, por exemplo, você não tem que tirar o celular da sala, você tem que aguentar com o celular ali do seu lado. Se o problema é o celular, cara, é melhor você tirar da sala. O ambiente, a gente subestima demais o ambiente. Então, retira do ambiente, vai te ajudar muito mais, cara, vale muito a pena. Para fazer algo, tem um objetivo grande, eu sempre falo isso. Então, quando você for fazer algo, procura um objetivo grande, mas enorme, que seja difícil de alcançar, para ser sua felicidade de vida. Só que você tem que dividir ele em metas. É necessário que você divida em metas para você poder conseguir cumprir e que você tenha tempo para essas metas. Porque você necessita ter um tempo para você pensar, pô, vou cumprir até tal hora, vou cumprir até tal prazo. E vai diminuindo esse tempo e diminuindo essas metas para ficar fácil ser cumpridas diariamente. Ele fala uma coisa muito importante, eu lembrei do Leandro Twin citando. O Leandro Twin, ele fala sobre academia. Ele fala, é melhor você ter o segundo melhor treino do mundo, a terceira melhor dieta do mundo e mantê-la por muito tempo, do que você ter a primeira e desistir muito rápido, entendeu? E largá-la muito rápido, ou ficar caindo e voltando. Então, faça a sua dieta, entendeu? Faça o seu treino, faça o seu tipo de estudo, faça o seu método, entenda todos, escolha o seu e faça ele. Mas esse método é muito ruim, eu estudo 1 minuto por dia. Esse método é muito ruim. Mas é melhor que você consiga manter esse 1 minuto por dia seu durante 10 anos, do que você tente fazer o método de estudar 2 horas por dia e estude um dia, pare uma semana, aí fala, não, tem que voltar. Segunda-feira eu volto. Aí estuda um dia, para uma semana, não vai adiantar em nada a longo prazo, entendeu? Então é melhor que você mantenha o seu método e tente melhorá-lo com o tempo do que você querer fazer o melhor método. Agora tem um problema aqui do vídeo, que eu anotei, tá? Que nem sempre a gente vai pro TikTok, vai para alguma dopamina rápida, né, e fácil, que tá de fácil acesso, porque a gente tá com problema, entendeu? Tá com mal-estar. O algoritmo hoje, a máquina entende muito mais de você do que você mesmo. Então, cara, às vezes você tá bem, só que você abriu ali e tem coisas boas. Então você gosta daquelas coisas. E por você gostar, e às vezes são coisas produtivas, só que muita informação aleatória, entendeu? E rasa, tá? Eu anotei aqui, ó, informação aleatória e rasa que você tem.
E aí você tá bem, só que você tá pegando ali informações aleatórias e rasas, que sempre eles dão exemplo nesses vídeos, eles dão exemplo de dancinha, de coisas tipo, que em tese não fariam diferença. Mas vamos supor que, por exemplo, você é um TikToker que faz dança, sacou? Seu trabalho é esse. Você abre aquele TikTok e tem muita gente fazendo coreografias e trends novas. Então pra você é bom anotar aquelas referências pra você fazer depois, entendeu? Então, vale a pena pra você. Você tá entendendo que rolar aquele scroll ali vale a pena? O problema é que você gosta disso. E aí você fica. E aí o TikTok entende que, além de você gostar de dança, você também é um cara que gosta de frutas. E aí ele te manda dicas sobre frutas, entendeu? Como escolher a melhor fruta no mercado. E aí você fala, pô, isso aqui é importante pra mim. E assiste, entendeu? E então, tudo que ele sabe que você funciona, ele vai lá. Então nem sempre você tá mal, sacou? Às vezes é porque o algoritmo é muito bom. E aí eu te aconselho também tirar o ambiente. Então, se esse algoritmo é muito bom e você percebeu, poxa, o problema é que o algoritmo é tão bom que eu tô passando 6 horas, 4 horas, isso tá me prejudicando. Não quer dizer que é ruim você assistir vídeo curto, né, do tipo. Só quer dizer que você tá sendo prejudicado por isso, porque você tá passando horas a mais. Tira o ambiente, tira o celular, tira do celular, no caso, entendeu? Tira o Instagram e o TikTok do celular, por exemplo. Tira o YouTube do celular e quando você for olhar, você instala de novo, entendeu? Acho que é o jeito melhor que tem. Ele comenta sobre você ver um vídeo de TDAH e falar, eu tenho TDAH, eu tenho algum distúrbio. Provavelmente você tem algum distúrbio, tá? É mais provável que você tenha um distúrbio do que você não tenha. Mas você tem que entender o seu distúrbio, como você funciona e tirar o melhor dele. Vários distúrbios que são problemáticos, entendeu? O próprio TDAH, que é o déficit de atenção, ele era mais interessante em épocas diferentes. Então, nem sempre quer dizer que é coisas ruins. Ter hiperatividade, por exemplo, era vantajoso em épocas que você não necessitava ficar sentado na frente do computador. Você tá entendendo? Então, tem vantagens ali. Saiba usar essas vantagens do seu distúrbio, da sua diferença, para que você tenha vantagens com ela, tá? Perfeito. Até aí eu acho que passei por tudo. Tá. A única coisa que eu não comentei é que ele fala que o custo-benefício, o seu cérebro calcula bem. E não, tá? Existem 2 hemisférios do cérebro, um da criatividade e outro da racionalidade. E a galera que tem o hemisfério da criatividade um pouco mais aflorado e menos aflorado da racionalidade, ele tem aquele custo-benefício mal calculado demais, tá? Pra tudo. O cálculo em geral dele, o raciocínio lógico dele já é um pouco ruim para calcular a matemática que a gente colocou. E o de custo-benefício também. Então nem sempre seu cérebro é bom de calcular custo-benefício. Você vai ter que forçar ele a isso. E aí para essas pessoas é um pouco mais difícil tirar coisas que ela fala assim, não, mas é só um, entendeu? Toma muito cuidado com isso que você pode cair numa bait gigantesca. Beleza? Então é isso. O primeiro vídeo tá ótimo. Muita coisa boa. O vídeo é bom. Muito bom mesmo. Deu pra tirar algumas coisas. E agora vamos pro segundo vídeo. Por que fazemos do amor um desespero, cara? Acho que não tem muito a ver com o primeiro, mas também tem a ver com o cérebro seu, né? Então vamos de play aqui, vamos ver o que ele trouxe pra gente. Gosto. Conhecimento social, cara. Você provavelmente já passou por isso. Com toda a inocência do mundo, vai lá e tenta iniciar uma conexão com alguém. Mas no fim, o mundo só prova pra você que querer não significa poder, e não só isso, ainda te dá de brinde um pacote completo de dúvidas com perguntas que não tem resposta e que na verdade só servem pra te manter no mesmo lugar de sempre. E acima de tudo, sozinho. Seja por necessidade, aparência ou simplesmente curiosidade, todo mundo já quis um amor. Mas tem algo acontecendo. Não só uma nova cultura de não se importe com ninguém e desista do afeto surgiu ultimamente, mas relacionamentos no geral estão mais difíceis. Desconfiança, comparação, padrão de beleza enorme e pessoas buscando relacionamentos mais pra postar no Instagram com alguma legenda que começa com 4 meses com você já, hein? Pra depois ir em algum show de trap sozinho. Você namora? O quê? Você é solteiro? Mais solto que eu, só cola vencida, filha. Vem ver um negócio comigo, então. Só bora.
E no meio disso tudo, tem gente que realmente quer encontrar alguém pra passar o resto da vida junto, ou simplesmente uma relação que você se sinta bem. Mas independentemente da razão da sua busca, o processo que eu mostrei no início sempre parece cada vez mais comum. Enviar alguma mensagem ou conhecer alguém, começar bem as coisas e de repente, algo muda. As coisas param. Tudo fica frio e o que antes era um dia florido agora é só uma chuva inexplicável. Mas por que isso tá acontecendo tanto? Para responder essa pergunta, eu acho interessante a gente pensar em uma coisa. Quais são os conselhos que você mais ouve em relação ao amor? Relaxa, não pensa muito não. É só não ficar nervoso. Seja você mesmo. E mesmo que tudo isso seja realmente verdade, ainda são frases sem muita direção. Como que você faz pra pensar muito não, ou só não ficar nervoso? Ou a pergunta que intriga até os mais antigos filósofos do mundo, ser você mesmo? Vamos entender tudo isso. O quão conectado você acha que você tá com outra pessoa quando você tá perdido nos seus próprios pensamentos? Exatamente. Nada. E aí, beleza. Somos ditos que temos que ser diretos e mostrar logo as nossas intenções porque isso passa confiança ou blá blá blá. E aí a gente vai lá e tenta, mas também não consegue. Até porque não é só não ficar nervoso ou só não pensar muito não. Até porque quando a gente tá nesse estado aqui, o nosso objetivo não é conhecer a pessoa, tratar ela como ser humano ou ter uma boa experiência, mas sim receber a aprovação e obter o que você quer. Deixa que eu te mostro. Como eu falei antes, nós não conseguimos ser diretos. Então, ao invés de tentar de alguma forma comunicar isso pra outra pessoa ou tentar tratar da raiz do problema, o que a gente faz? Beleza, é só eu elogiar muito essa pessoa e ser extremamente incrível e bondoso porque aí ela vai querer sair comigo. Se eu for extremamente gentil e divertido, aí sim eu vou conseguir ela. Que crueldade, hein? Quando você tá tão esfomeado por relações, intimidade ou amor, você simplesmente não tem espaço pra outra pessoa. A relação que tá acontecendo ali deixa de ser uma conversa entre uma pessoa e outra e passa apenas a ser algo baseado nas suas vontades e necessidades. Então, a relação não dá errado porque você é feio, ou porque você é desesperado, ou porque você não sabe conversar. Dá errado porque não tem um relacionamento pra outra pessoa participar. Apenas necessidades pra pessoa cumprir e expectativas pra ela atender. Você inconscientemente se torna, não exatamente egoísta, mas sim alguém que se preocupa demais consigo mesmo e como você aparece pras outras pessoas. Meu Deus, será que eu tô parecendo desesperado? Será que eu tô feio? E se eles pararem de falar comigo? E se ela não agir do jeito que eu esperava? Será que eu vou parecer um esquisito? O que eu posso fazer pra ela gostar de mim? Basicamente, a gente fica esfomeado pela consideração da outra pessoa. E a gente se esquece de genuinamente se importar com ela. Quando você se pergunta, por exemplo, por que eu tô sozinho? Geralmente chegamos à conclusão usando os nossos próprios pensamentos autodestrutivos. Com certeza é porque eu sou feio. Eu sou o constrangedor. E como não sabemos direito como coletar feedback e não sabemos respeitar limites, acaba que a gente fica sem saber exatamente o que tá causando aquela situação. Não sabemos porque a outra pessoa age daquele jeito com a gente. E de novo, caímos em nossos próprios ciclos de autodepreciação e ansiedade. E claro, tem um motivo. Amor não é ensinado. Surge tanta ideia maluca por aí, porque raras são as vezes que alguém te ensina como se relacionar com os outros. A gente só meio que vai, jogando na loteria da vida, imitando o que os outros falam pra gente fazer, fingindo que não se importa ou se importando demais. E em todos esses cenários, a gente continua na mesma situação, onde esquecemos que na frente de nós tem uma pessoa. E quando você coloca ela em um pedestal como se fosse um troféu a ser alcançado, ela não tem outra escolha a não ser te olhar de cima. Mas o que faz a gente ir atrás de tanto afeto e aprovação? Quando você tá dentro de um relacionamento, ou tentando entrar em um, geralmente quando a pessoa dá atenção pra gente, parece que o mundo some. Tudo fica leve, nada mais te incomoda, e a ansiedade que você sentia se perguntando se as coisas iam dar certo antes daquilo, desaparece. Mas obviamente isso não dura pra sempre. Em algum momento a conversa acaba, e conforme o tempo passa, aqueles problemas que você tinha voltam a aparecer. Então, o que acabou de acontecer exatamente? A pessoa supriu uma necessidade emocional nossa. Então vamos tentar entender isso. Por exemplo, vamos supor que você tem uma dificuldade com relacionamentos e você tá conversando com a Maria. Maria ainda não te conhece, não faz ideia do que passa pela sua mente, não sabe da sua vida, não sabe do seu passado e vice-versa. Você também não sabe o dela. Você e a Maria começam a conversar, trocam mensagens por uns 3 dias e do nada ela fica um pouco diferente. Não te responde mais na mesma intensidade, demora mais pra enviar mensagem e não demonstra mais tanto interesse. Mas o ponto não é esse. Depois que essa situação começa, o que é que geralmente acontece?
Você percebe e começa a reagir. Você se apega e não consegue largar. Meu Deus, o que eu disse de tão terrível pra ela tá fazendo isso? Eu vou ter que consertar isso. E aí começa. Agora as conversas com a Maria, que antes eram algo parecido com isso, agora é isso aqui. E disso aí só piora. Cada vez você manda mais e cada vez ela manda menos. Até que em certo momento você envia tanta coisa em um ato tão agressivo de tentar recuperar o que você tinha antes, que as coisas simplesmente acabam. E o erro aqui não é exatamente o que você tá fazendo. Até porque, é como eu disse, ninguém nos ensina o que fazer aqui. Mas como eu disse antes, quando você tá no meio da experiência, você esquece tudo. Você tá feliz. Todas as preocupações em relação à pessoa somem. E quando isso acaba, você quer mais. E é claro que você quer mais. Eu quero mais. Se relacionar sem sentir emoções ruins toda hora é incrível. E naqueles pequenos momentos, você sentiu isso. E como é algo que já temos dificuldade desde sempre, aquilo é quase como se fosse um remédio. Mas não pra causa daquilo tudo, e sim pros sintomas. Beleza, você ficou menos ansioso conversando com a Maria, mas e depois? E quando ela dava um resquício de que ia te dar menos atenção, qual era o sentimento que voltava a te atormentar? Mas tá, agora que a gente já entendeu que o que te faz ir atrás de aprovação constantemente é a anestesia emocional que você sente na hora, por que isso é um problema? Pense uma relação entre duas pessoas como uma dança. E nessa dança tem uma música tocando, e pra relação dar certo, vocês dois têm que estar, obviamente, em sintonia, ouvindo a mesma música e indo com o ritmo. Quando você começa a agir dessa forma, é como se você colocasse um fone de ouvido no meio da dança, e agora, enquanto a outra pessoa tá ouvindo um jazz calminho, você tá ouvindo o ar-condicionado do MC Carol. O que você acha que vai acontecer com essa dança? A outra pessoa vai ficar perdida. Quando você entra nesse transe de, meu Deus, eu me senti tão aceito, aquilo foi tão bom, ela foi tão gentil comigo, ela é tão doce, eu preciso disso de novo. É como se a sua exigência e expectativa subisse disparadamente, enquanto que o outro nem sabe o que está acontecendo. E é essa discrepância que faz a pessoa se afastar cada vez mais. O que muita gente tenta fazer nessa situação aqui é abaixar essa intensidade artificialmente, fingindo que não liga, começando a desprezar a outra pessoa, parando de dar atenção, e é nesse tipo de situação que surgem os discursinhos. Mulher só gosta de idiota mesmo. É só tratar mal que elas se apaixonam. É impressionante como o homem só gosta de mulher que não dá atenção pra ele. E aí acabam generalizando e falando que o sexo ou o grupo social da pessoa também não vale nada e logo não merece sua atenção. Não é, garotão? Mas sinceramente, eu não culpo eles. Infelizmente, esse método funciona pra fazer você se sentir menos mal consigo mesmo, mas te torna uma pessoa arrogante e apática, além de que não é o que vai te trazer um relacionamento feliz. E de novo, trata o sintoma e não a causa. No fim, a única coisa que você consegue dessa jornada inteira, sofrendo várias noites com uma ansiedade que te devora o tempo todo, ponderando o que pode ou não pode ser, é ser chamado de desesperado, esquisito ou estranho. Porque você fica bitolado na ideia de que você tem que seguir um guia, tem que seguir regras pra amar, e não consegue justamente o que a gente comentou antes. Ser você mesmo. Você namora? Oi? Você tá solteiro? Meu Deus, ela tá perguntando se eu tô solteiro. Tá, calma aí. Eu tenho que agir de forma calma e suave. Tá, eu tenho que dominar o território, igual eu vi naquele vídeo. Beleza, eu sou um alfa, mais solto que eu, só meu intestino. Que? Não, é que eu dei uma cagada sinistra ali. Soltou, solteiro. Soltou, entendeu? É. Ficar junto de alguém apenas buscando um objetivo em específico é a forma mais fácil de estragar tudo. E não leve tudo que eu tô dizendo ao extremo. Melhore o seu corpo sim, melhore a sua personalidade, a sua aparência, mas faça isso pra você se sentir bem consigo mesmo, e não pra fazer o outro te apreciar. E eu sei que você com certeza já ouviu isso aqui 1000 vezes, mas eu acho importante ressaltar que você deve fazer as coisas por você, senão na balada você vai andar com o peito cheio e uma postura inabalável, e em casa ou com amigos você vai parecer um camarãozinho murcho. Isso tem que ser feito por você, não pra um momento. Esteja com as pessoas e saia da sua mente por um segundo. A pessoa pode recomendar um filme que você vai gostar, um jogo que você vai gostar, contar uma história engraçada. Tem como você aprender sobre o mundo através da pessoa. Então, ao invés de perseguir um certo objetivo ou tentar se demonstrar como alguém que você está se forçando a ser, atenda à situação
E junto disso, respeitar os limites da outra pessoa enquanto você tá presente ali no momento, vai ser muito mais fácil. Não obrigar mentalmente o outro a te responder sempre com entusiasmo em uma velocidade inacreditável. A pessoa pode ter 1000 motivos pra estar fazendo aquilo. E sim, um deles pode ser realmente desinteresse em você. Por isso que, acima de tudo, você precisa se importar um pouco menos com o amor. Mas você acabou de falar que não se importar é só uma forçação. Meu Deus, mas eu quero paixão, eu quero amor, eu preciso de alguém pra ser feliz. Eu quero amar, eu preciso. Ok, diferente do que a maioria pensa, se importar muito com algo não torna esse algo mais fácil de alcançar. Muito pelo contrário. E não é só em relacionamento. Se você se importa muito com uma prova, por exemplo, e fica pensando, meu Deus, eu tenho que ir bem, eu preciso ir bem. Eu estudo por 8 horas, mas eu não acho que seja o suficiente. Será que eu acertei essa? Será que eu errei essa? Você pensa 2, 3, 4, 10 vezes antes de responder uma pergunta e acaba que você tira um 6. Outro ponto que é importante levar em consideração nisso é que falhar em algo que você se importa excessivamente é avassalador. Veja bem, vamos chamar de falha quando você não consegue a atenção de alguém que você gosta. Ok, isso é ruim e tá longe de ser algo legal. Mas já que você se importa com aquilo demais, você agora tem 2 estresses gigantescos na sua mente. O daquilo ser mega importante pra você e tomar toda a sua energia mental sempre, e de ter falhado em algo que importa tanto pra você. E é justamente diminuir a importância que vai tornar um relacionamento algo possível. Porque é sendo mais espontâneo que você vai conseguir simplesmente ser você mesmo e fazer as pessoas ao seu redor, incluindo você, terem uma experiência agradável. Mas meu Deus, eu quero muito amor, não tem como eu deixar de me importar. Calma, eu não acabei. O que é tão importante pra você? A grande maioria das pessoas que dão essa importância absurda pra relacionamentos, muitas vezes são as que têm menos experiência. E quando você se importa demais com algo que você não tem nem conhecimento ou experiência sobre, o que você acha que acontece? A gente cria fantasia. E eu tenho certeza que você se identifica com isso assim como eu. E qual é o problema de criar fantasias? As coisas ficam complicadas. Vamos, por exemplo, escalar as interações entre duas pessoas de 0 a 100. Sendo 0 uma nota neutra, 100 é perfeito e abaixo de 0 é negativo. Se você tem muitas fantasias na mente e acontece com você uma interação normal, como, sei lá, você teve uma conversa incrível com uma pessoa em um dia, mas no dia seguinte ela não te chamou pra conversar. Com muitas expectativas na cabeça, a gente vai enxergar isso como negativo, porque aquilo pra você tá longe de ser o que é na sua cabeça. E quando você interpreta situações neutras de forma negativa, você começa a criar uma percepção distorcida da realidade. Você fica estressado, o que te deixa menos atraente, e você continua em uma busca de algo em específico do que simplesmente um relacionamento natural e orgânico. E se você é alguém que cria muitas fantasias na sua cabeça, a sua mente vai fazer uma rebelião pra ir contra a ideia de dar menos importância pra todo esse mundo de romance e afeto. Só que, pensa comigo, em algum momento, alguém vai ter que entrar nesse barco com você. Algum ser humano com falhas, assim como você, assim como eu, assim como ela mesma, em algum momento, uma pessoa vai tentar entrar na sua vida. Mas você não vai interagir com ela. Você vai interagir com o seu ideal de amor que você criou, suas fantasias e todas as necessidades que você tem que suprir. E mais uma vez, acabar ignorando a pessoa e ver apenas uma oportunidade. Então, mesmo que se desapegar um pouco do amor seja difícil demais por enquanto, esteja mais presente, interaja com a pessoa e note como seu ideal sobre o amor afeta aquilo tudo. Como a sua percepção das coisas faz você ver a outra pessoa demorando pra responder e já concluir que aqui acabou, aqui já era. De novo a mesma coisa, as pessoas começam a se afastar de mim do nada. Sendo mais presente, você não aproveita só o momento, mas aproveita a companhia que você tem e até a si mesmo. Você começa a viver a vida e deixa de depender de aprovação ou de achar um amor de um dia pra noite. Sem nem mesmo perceber, você vai se tornar alguém atraente, porque você vai conseguir chegar no ponto onde todos os conselhos mais genéricos sobre o amor querem que você chegue. Você vai gostar de si mesmo. Não é como dizem? Se ame antes de amar os outros. Então, você não faz isso artificialmente reduzindo o quanto você se importa com o ser humano ao seu lado. Não faz isso se tornando egoísta ou simplesmente desistindo de tudo e virando alguém frio. Não faz isso se achando melhor que os outros ou criando uma ilusão na sua cabeça onde você é melhor do que realmente é. Você faz isso vivendo. Porque isso aqui é viver. Isso não.
Assim que você deixar um pouco de lado o espetáculo mental que a sua mente cria, você vai, principalmente, não só se sentir satisfeito consigo mesmo, mas também com os outros ao seu redor. Você não vai tratar eles como objetivos a serem alcançados, e sim pessoas. E é isso que vai te deixar genuinamente uma pessoa atraente e aproximável. Você não tem que ser um alfa giga-shed e dominar seu território. Você vai simplesmente fazer com que você seja o que realmente é. Porque é isso que você deve ser, não só na hora que você quer conquistar alguém, mas sempre. Se todas essas táticas que te fazem mal acabassem dando certo, como que você continuaria tudo isso? Você ia viver décadas da sua vida preso em ansiedade? Sua vida inteira você teria que ser alguém que você não é? Teria que depender das ações do outro para ditar se você vai ser feliz aquele dia ou não? Então, leve as coisas de uma maneira mais leve. Se desapega um pouquinho disso tudo. Viva um momento, viva as pessoas. E saia do ciclo que foi criado, onde pensam que amar alguém é igual a resolver uma conta de álgebra. Porque é essa tranquilidade e maturidade em relação ao amor que vai te permitir encontrar o amor. E não encontrar um objeto que supra esse vazio no seu peito. Afinal, se você sair pra procurar alguém, pra achar algo que não tem, pode acabar por ficar sem. Gostei do jeito que ele acabou esse vídeo, diferente do outro. Mas, cara, esse vídeo é complicado, tá? Muita coisa que eu não concordo, nem de perto, eu vou falar pra vocês. Ele erra muito aqui, na minha opinião. Falta experiência pra mim, pro tema. Diferente do outro vídeo, que foi muito, muito melhor. Vamos aqui. Vamos trabalhar com relacionamento, primeira coisa. Você busca experiência em primeiro lugar, tá? A primeira coisa que você busca no relacionamento é experiência. É ter aquela experiência. Eu acho que se você nunca se relacionou com ninguém, e a gente tá falando aqui, você vai querer ter essa experiência. Então a gente vai falar de experiência como primeiro relacionamento e o que você deve buscar para você conseguir ter experiências diferentes até uma hora que você vai decidir o seu objetivo. E depois a gente volta pro objetivo, beleza? Então, vamos falar aqui de experiência primeiro. Primeira parte, cara. Leve como um jogo. Eu acho que você tem que levar como um jogo que existem regras pra você seguir, tá? E não adianta, e aqui é uma das coisas que eu já não concordo com o vídeo, é falar só goste de você mesmo, entenda você mesmo e tal. O jogo tem um ambiente. Nesse ambiente, a gente tem que entender uma coisa. Se você é feio, você é feio. Você tem menos chance de ganhar o jogo, entendeu? Entenda isso. Então, tente ser menos feio. Defina feio. Feio de acordo com o ambiente. Existe um padrão de beleza, entendeu? Tanto feminino como masculino. Você tem que entender qual que é o padrão de beleza e seguir esse padrão de beleza. Então, vai ser a melhor opção para você. Siga o padrão de beleza o mais próximo possível que você conseguir dele. Para que assim você já tenha uma vantagem no jogo. Quer dizer que gente feia no padrão de beleza não vai conseguir um relacionamento? Não. Esse é um dos status do jogo. Uma das estatísticas do jogo. Você não precisa ter ela. Você pode tirar. Mas eu vou te dar um segundo ponto aqui. Se você fede, amigo, se você fede, a chance de você não ter alguém é muito grande. Por quê? Porque você fede. E agora você vai querer ficar com alguém que fede, que os outros que eu falando que fede, é um padrão de ambiente, entendeu? Então não seja um cara fedido, entendeu? Não seja uma mulher fedida. Então preste atenção nisso e traga higiene pessoal para esse ponto aí. Traga um perfume, traga algo, resolva esse problema que é da sociedade. Agora, se todo mundo falasse feder é bom, então comece a feder. Pare de se limpar, entendeu? Que aí você vai ter um ponto a mais. Mas eu odeio feder, ou eu odeio ser limpo, entendeu? Depende de quando você tá no ambiente. Se o jogo preza por um ambiente que fede, você vai jogar querendo feder. Se não, você vai querer jogar querendo ser limpo. Então, hoje, a gente quer que a pessoa cheire bem. Cheiros bons no momento, desse tempo atual. Então, jogue o jogo, tá? Então, eu anotei aqui, feio ou desespero, ele também fala, entendeu? Ou você é feio, ou você fede, ou você tem desespero. Tudo é questão de ambiente de jogo. Não vá para esse lado. Jogue o jogo se imitando, entendeu? Tipo assim, eu gosto de feder, mas, cara, se o ambiente fala pra não feder, assim, eu sou desesperado. Mas se o ambiente fala pra você não ser desesperado, segure seu desespero. Você tá entendendo? Essa que é a ideia. Então, pra tudo é isso. Segunda coisa. O jogo, pra você ganhar o jogo do relacionamento ali, você vai usar algumas coisas que eu anotei aqui que são importantes. A primeira coisa que você tem que entender é rapport. Se você não entende o que é rapport, vai lá e entenda. Resumidamente, rapport é a técnica de você fazer as pessoas se importarem com você, de você fazer conexão. Você quer fazer conexão, então você vai entender rapport. Às vezes, lá tem técnicas pra você usar. Isso fica mais fácil. Por quê? Não é pra você pegar e decorar as técnicas e ficar usando elas não, cara.
É pra você entender que o ser humano tem padrões. E esses padrões vão te levar a fazer conexões. Então, entenda o rapport para você entender os padrões humanos e usar técnicas na hora que você precisar. Mas não é pra você decorar as técnicas, beleza? Segunda coisa que você tem que entender é sobre curiosidade. Tudo num relacionamento é curiosidade. Então você necessita estar instigando o interesse da pessoa e a curiosidade da pessoa para que ela funcione. Ou seja, você tem a questão de ambiente primeiro. Primeira coisa, que as primeiras impressões vão ser no ambiente. As pessoas vão olhar e fazer conexões com pessoas que agradem no ambiente, tá? Então se você é o cara mais bonito do lugar, parabéns, velho. Você vai ter mais conexão mais fácil. Por quê? Todo mundo tá querendo fazer conexões com você. E uma das coisas que fazem conexões, que você vai entender no rapport, são interesses de outras pessoas, interesses do meio social, entendeu? Então, muita gente vai querer fazer conexão com você. Querendo fazer conexão com você, já tá indo bem, beleza? Aí nós vamos para a segunda parte. A segunda parte aqui é que você precisa gerar curiosidade nas pessoas. As pessoas têm que ter interesse em você por algum motivo. E tem vários tipos de interesse. E aí a gente vai entrar no jogo, entendeu? Uma parte do vídeo aqui ele comenta assim: você finge que não se importa. Ou você se importa demais, também ele fala, entendeu? Você se importa demais com as outras pessoas, tem que importar com você. Você tem que fingir, entendeu? Pra pessoa, para que ela tenha interesse. É esse o ponto. Começa a fingir, começa a modelar o que ela quer de você. Então, você vai aprender tudo da pessoa. Ah, não vou aprender, isso é stalkear, isso é não sei. Meu irmão, você tá jogando um jogo, você tá entendendo? Foque no jogo. Por quê? Aqui você quer experiência, não é seu objetivo de vida. E você tá buscando algo na pessoa também. Você também tem interesse, nós vamos falar disso agora. Então, você vai começar a imitar o que você acredita que ela queira. Quanto mais conhecimento você tem dela, mais você acerta. Quanto menos conhecimento você tem, mais você erra. E lembre-se, se você está imitando algo, fazendo algo que você não queira, quando errar, você vai ficar chateado, porque você vai falar, putz, errei nisso aqui. Mas eu estudei e estudei errado. Então preste atenção no que você está fazendo para que você não caia em baits aí nesse ponto. E não queira agradar. Isso é um fato. Você vai utilizar técnicas de rapport. Você vai agradar o que você tem que agradar. Isso é um fato. Mas você vai agradar no ponto que ela não perca o interesse em você, entendeu? É o agradar para ter surpresa, é o agradar para ter curiosidade, é o agradar, pô, ó, nunca me agradou e agora, pô, toma. Ou me agradou no primeiro, depois não me agradou mais. Por quê? Mantenha esse porquê, cara. É a mesma coisa pra mim, e nós vamos falar sobre isso, do interesse do YouTube. Por que você assiste vídeos no YouTube, entendeu? O relacionamento é a mesma coisa. Então, às vezes eu assisto vídeo no YouTube pra aprender alguma coisa. Então, no relacionamento, você pode querer aprender alguma coisa. Por entretenimento. No relacionamento, às vezes você quer entretenimento. Você já ouviu falar que mulher, por exemplo, fala, eu adoro homem que é engraçado, entendeu? Entretenimento, tá entendendo? Então, entretenimento funciona tão bem na internet, você vê canais gigantescos aí, como funciona também na vida real. Então, alguém vai buscar o interesse em quê? No entretenimento com você. Eu anotei alguns aqui, que eu acho importante, é para os dois, é para homem e mulher. O primeiro dos interesses, principalmente masculino, é sexo. Então, entenda que se a mulher é atraente naquela primeira parte do ambiente, se ela tá cheirosa, se ela tá bonita e tal, esse primeiro interesse já vai bater. Esse primeiro interesse batendo, ele já ganha, ela já ganha o vice-versa, entendeu? O que ela queria, porque ficou muito fácil para ela, então ela joga muito mais fácil. Por isso que o interesse dos homens é muito mais nisso, entendeu? Mas nem sempre é esse. O segundo interesse, e às vezes a galera julga muito, que é vice-versa, eu coloquei aqui, que agora a mulher tem muito interesse, é no dinheiro do cara. Então, se o cara tem muito dinheiro, ele já ganha, entendeu? Nesse ponto. Até a parte do ambiente dele pode sair, entendeu? Por causa que ela tá interessada no dinheiro do cara. Então ele já não precisa fazer mais nada dos outros pontos. Por isso que é muito fácil. São dois atalhos, né? Ou a mina fica muito bonita, ou o cara fica muito rico. São dois atalhos que você pula todos os outros. Como se fosse hacks do jogo, entendeu? Porque esses interesses chamam tanta atenção e pronto, finaliza o outro. Agora, esses interesses acabam com o tempo, né? Você tem que pensar nisso. Sempre você tem que pensar, por que ela vai manter comigo? O único interesse dela é dinheiro. Pô, se ela tem todo o dinheiro que ela precisa, já era. O único interesse dele é sexo. Se ele já teve todo o sexo que ele precisa, já era. Então, pensa que esses interesses são complicados. Outro interesse, e aí talvez um que mais dure, seja mais duradouro, longo prazo, de troca de ideia. Talvez as suas ideias se complementem, entendeu? Vocês entendam um ao outro, gostem de falar dos mesmos assuntos. E isso pode funcionar muito bem. Só que para que essa troca de ideia aconteça, como é longo prazo, você precisa do quê? Acertar os primeiros lá. Você precisa acertar o rapport, as técnicas de rapport para ela interessar com você e vice-versa. Você precisa acertar a técnica de ambiente. Se ela não gosta de gente fedida, você não pode feder. Se ela gosta de gente magra, você tem que ser magro. Se ela gosta de gente gorda, você tem que ser gordo. Se gente forte, você tem que ser forte, entendeu? Então,
entenda a técnica de ambiente, principalmente nos padrões, né? Siga padrões aí para ficar mais fácil, você vai acertar mais em padrões. Outra coisa, por exemplo, talvez você resolva algum problema que ela tenha. Talvez ou vice-versa. Talvez quando ele conversa com você ou ela conversa com você, vocês diminuam a sua ansiedade, que você tem demais. Vocês saiam da depressão. Então você resolve um problema. Resolver um problema também é muito bom. É uma coisa que você vai ter muito interesse e isso pode gerar sentimentos de ligação, de rapport, entendeu? Mas lembre-se que se você só resolver um problema único, que não é um problema recorrente nela, entendeu? Acaba. Então você resolveu aquele problema e aquilo vai durar um tempo, que é um sentimento de gratidão. Depois, finalizou e você vai ficar chateado por causa disso. Então, se começou um relacionamento por causa que você resolveu um problema, toma muito cuidado. Você precisa gerar outros interesses aqui dentro, tá? Outra coisa que tem aqui, conhecimento. Tem muita gente que gosta de aprender coisas com outras pessoas. E é a mesma coisa no YouTube, entendeu? Então, se você gera conhecimento para outra pessoa e ela gosta disso, é quase um entretenimento para ela também, entendeu? Então, você pode levar esse entretenimento como conhecimento. E por último, eu coloquei aqui que é a aprovação familiar e social, né, cara? Muita gente vai buscar ali aqueles primeiros quesitos, principalmente quesitos ambientais, e vai ter o interesse na aprovação. Então, às vezes, ela nem tá com você por causa de você. Ela tá com você porque, tipo assim, cara, eu vou ficar com essa menina aqui porque ela é uma menina de família, que a galera gosta de falar aqui, de família tradicional brasileira. Ou eu vou ficar com esse cara aqui porque esse cara tem status, entendeu? E minha família vai gostar, e todo mundo vai me ver bem por causa disso, entendeu? Então, essa aprovação social existe, você tem que saber disso. Ou seja, é um dos quesitos também que você pode trazer interesse na pessoa. De todos esses quesitos, eu acredito que a troca de ideia aqui seja o melhor dos quesitos para você manter um relacionamento mais à frente. Só que a gente volta naquela primeira parte que eu te falei, na questão de experiências, tá? Aqui a gente só estava buscando experiências. Tenha várias, não tenha uma única, tenha várias. É um erro você achar que uma única experiência define a questão de relacionamentos, tá? Então tenha várias experiências, grandes, pequenas, de preferência variadas, né? Para você conseguir entender todos os quesitos do estilo. Tem uma experiência de 1 ano, depois tem uma experiência de 5 anos, depois tem uma experiência de 1 mês, depois, entendeu? Tenha experiências de todos os jeitos possível para você entender o máximo possível e depois marque seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Aqui é a parte mais difícil, entendeu? A maioria das vezes a gente busca uma terceirização dos objetivos, isso é um problema. E se você vai terceirizar o objetivo para uma outra pessoa, você pode acabar simplesmente vivendo para ela. E aí se acaba a sua vida ali. Então tome muito cuidado com isso, principalmente se você não tem experiência ainda, não cair nessa bait. E a segunda coisa é aquela busca da felicidade numa felicidade familiar, que é uma felicidade normal de se buscar. Acho que a maioria das pessoas buscam essa felicidade, mas a maioria terceiriza e acha que está atrás dessa felicidade, entendeu? Só que, sim, você pode ter essa busca na felicidade familiar, de criar família, de ter do que a espécie humana é feita para fazer, né? De procriação. Então, você pode querer procriar e ter ali filhos e assim perpetuar a espécie, tá? Então, é uma ótima ideia também para você buscar. Mas tenha as experiências primeiro. Busque as experiências, depois que você buscou várias experiências, você tenha certeza do que você quer e quem você quer estar do seu lado e o porquê que ela vai ficar do seu lado mais para frente. Como vocês geram interesse um no outro. Porque se o interesse não é algo duradouro, vocês vão acabar se frustrando. Mas jogue o jogo e tenha o máximo de experiência possível, beleza? Finalizamos os vídeos de hoje. É isso, bom canal, vou deixar ele na descrição aí pra vocês. Tem mais um vídeo lá, tem um vídeo sobre pornografia ainda, se vocês quiserem assistir. Vai lá no canal dele e assista. Um beijo pra vocês, até a próxima. Falou, tchau.